Graça e paz, igreja, amém? Que presença maravilhosa. Você pode sentir essa presença? Será que você pode tocar nessa presença? A glória do Senhor está aqui, amém, querido? A vontade é de não parar de adorá-lo, mas continuaremos nesse lugar de adoração, nesse lugar de rendição. Eu convido a você a fechar os seus olhos. Pai, nós queremos te render graças, Pai. Que presença gostosa, que presença manifesta, Senhor. Nós oramos que o Teu Espírito Santo se mova, nos toque, trate conosco. Que a Tua palavra, Pai, ela venha gerar confronto em nossos corações. Ela venha nos conduzir, Pai, a um lugar de alinhamento, a um lugar de metanoia. Deus, nós como filhos e filhas nos sentamos à Tua mesa, cheios de fome e sede, Pai, pela Tua palavra. Oramos, Espírito Santo, fala conosco, faz algo novo nesta noite. Nós queremos mais de Ti, como nós adoramos e declaramos a um nível mais profundo, Pai. Senhor, nós oramos que cada mente, Deus, seja cativa ao Teu Espírito Santo. Porque a palavra ela não tem que vir simplesmente para o coração, ela tem que entrar na nossa mente. Porque a mente, Deus, o pensamento gera comportamento, o sentimento, Pai. E assim nós oramos, capacete da salvação, a mente de Cristo. Todo espírito de religiosidade, nós repreendemos. Todo espírito contrário, nós repreendemos no poder e na autoridade do nome de Jesus. E declaramos, Espírito Santo, você tem total liberdade. Fale conosco. Em nome de Jesus, Pai. Eis aqui a minha vida, Pai. Reveste-me, Senhor. Sou um vaso de barro e a excelência do poder vem de Ti. Usa a minha boca nessa tarde. É assim que eu oro, no nome de Jesus. Amém, amém, querido. Glória a Deus, aleluia. Vocês estavam com saudade desse glória a Deus, desse aleluia? Eu estava de dar esse glória a Deus, esse aleluia. Amém? Queridos, eu orava ao Senhor qual a palavra a trazer para a igreja, qual a palavra que Ele queria ministrar ao meu coração. E Ele começou a ministrar ao meu coração sobre a história de Neemias. Eu creio que a grande maioria já conhece essa história, amém? E nós vamos ver algumas atitudes, vamos mergulhar de forma mais profunda nesse texto e aprender com o exemplo desse grande homem de Deus, amém? Nós temos diversos exemplos onde podemos ser inspirados, mas hoje eu quero me deter a essa história, o exemplo de Neemias, para que eu e você sejamos sacudidos e que através desse exemplo também possamos aprender e fazer a diferença onde nós passarmos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir lá em Números, Neemias, capítulo 1. Vamos percorrer, a grande maioria já conhece. Bota no versículo 2, por favor, Flávio. A gente vai mergulhar um pouco na palavra, amém? Vai precisar aqui, né, trazer de forma mais aprofundada alguns versículos. Você ama a palavra? Então, se você ama a palavra, você ama a presença. Não se distraia, seja reverente. Se tiver vontade de fazer xixi, segure. Só o Duda que está gestante aí, que não tem como. Brincadeiras à parte, querido. Mas não se distraia. Amém? Deus falará conosco. Vamos lá. Versículo 2. Que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias e estive jejuando. Você pode dizer assim, jejuando e orando perante o Deus dos céus. O 5, por favor.
e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Amém, queridos? Tem a NVI, a tradução, se puder colocar. Eu sou movida à adoração, queridos. Aí o levita aqui para, eu disse: meu Deus, Jesus, toca aí nas mãos dele para sair uma adoração profética. Amém, queridos? Não aqui ministramos música, mas a adoração. Fomos tão ministrados durante o mês de outubro, novembro, sobre adoração. E a nossa adoração não pode ser mais a mesma. Amém? Se estiver cansado, filho, você dá um toque ali que tem uma adoração também. Lá o Flávio, ele solta pra gente. Amém, queridos? E um dos exemplos que eu e você aprendemos com Neemias é altruísmo. Você já ouviu essa palavra? Você tem que ser verdadeiro. Quem já ouviu essa palavra, altruísmo, pode dizer um amém, um glória a Deus? Isso é uma igreja culta, aleluia. Queridos, altruísmo é a pessoa que se doa, se preocupa, que sente a dor do próximo. Neemias tinha um bom emprego, estabilidade, exercia um cargo de confiança, mas mesmo tendo sua vida bem resolvida, se preocupou com o seu povo. Ele chorou, ele buscou a Deus em oração e em jejum. Esse é o tempo, queridos, que muitos estão na igreja e não conseguem nem às vezes olhar para os céus, para o Senhor. Muitos estão como uma mulher encurvada, só olham para o seu próprio umbigo, só olham para a sua própria necessidade. E como esse homem que tinha sua vida bem resolvida, ele parou para se preocupar, para sentir a dor do seu povo, para jejuar e para orar, para buscar a face do Senhor. E eu começo a perguntar a mim e a você: será que nós temos realmente vivenciado o que a palavra nos ensina, amar o próximo como a nós mesmos? É um mandamento. Exercermos o altruísmo. Às vezes não conseguimos olhar para o nosso irmão do lado, se quer orar ou se quer jejuar. Muitas vezes não conseguimos orar pelas próprias vidas, mas o Senhor nos chama a atenção essa noite, amém? Para que venhamos nos preocupar, para que venhamos nos doar, para que venhamos chorar com os que choram, aleluia. Também sorrir com os que se alegram, porque você vê quem realmente é o seu amigo, não só no dia da dor, mas no dia da vitória. Aqueles que verdadeiramente vão celebrar a tua conquista, a tua realização. Eu e você somos chamados a ser altruístas, nos doarmos. Eu quero dizer a você que quando servimos as pessoas, nós servimos a Deus. E infelizmente pessoas são ingratas, mas eu quero dizer que o que você semeia, você colhe. E às vezes você não vai colher aonde você semeou, mas esse princípio ele não é quebrado. Às vezes você vai colher numa vida que você nunca fez nada, porque tem pessoas que vão virar as costas para você, pessoas que quando conseguem o que querem, elas vão procurar a sua melhoria, o seu conforto. E eu quero dizer que tem pessoas que vão ser estacas, coluna, mas tem pessoas que vão ser pontes passageiras. Mas às vezes por nos ferirmos, por nos decepcionarmos, nós não conseguimos mais agir com empatia. Nós nos fechamos, nós nos isolamos. E o Senhor nos chama a viver realmente como uma igreja curada, amém? Uma igreja que sente a dor do outro. Uma igreja que vive verdadeiramente o amor de Cristo. Porque é muito fácil nós declararmos um amor com palavras, mas o nosso amor precisa ser revelado através de atitudes. Então, Neemias, ele revelou altruísmo. Neemias, ele era um intercessor. Queridos, você quer ver uma igreja cheia? Chame um movimento gospel. Tem muita gente levantando altares, idolatria. Ah, fulano de tal vai estar em igreja tal. A igreja lota. Você pode perceber que nós aqui não falamos quem vem,
Porque o famoso aqui é Jesus Cristo, amém, querido? O homem é só um instrumento. Mas você quer ver uma igreja com gatos pingados? É você chamar para intercessão. Esse é o tempo que o Senhor precisa levantar cavadores de poços, intercessores. Eu e você precisamos aprender como Neemias a interceder, a orar, a jejuar. Não só pelos nossos próprios interesses, mas orarmos, jejuarmos pelo nosso próximo. Não é tempo mais de sermos egoístas, queridos. Não é tempo mais de buscarmos os nossos próprios interesses. Porque eu e você somos um organismo vivo, amém? Somos o reino em movimento. E eu quero dizer que o reino de Deus não é um lugar de acomodação, mas de movimentação. E a movimentação não se resume só no natural, mas primeiramente no espiritual. Tudo nasce através da oração. Amém? Será que eu posso contar com uma igreja que intercede? Uma igreja que ama a intercessão? Uma igreja que busca a glória? Que busca a presença? Que não busca homens? Aleluia. Aleluia. A gente vai para o versículo 4 e 7. Quando ouvi essas coisas, senti-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite. Você pode dizer assim: dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Como tem sido a minha e a tua vida de oração, queridas? É muito maravilhoso quando o pastor convoca um grupo. E eu quero dizer a você: não se doa, amém? Se você não foi chamado, existe uma direção, queridos. Às vezes nós vamos entrar em lugares de guerras profundas, e quando nós mexemos com o mundo espiritual, guerras no natural se materializam. E um soldado ferido, se ele for exposto à guerra, a grande possibilidade dele se machucar. Mas isso não impede que a tua vida de oração, a tua intercessão, ela esteja em dia. É dia e noite. É chorar, é colocar a face no pó, é clamar, é buscar a presença. E queridos, como é difícil muitas vezes nós conseguirmos gerir o nosso tempo. Os dias são realmente acelerados. A Bíblia diz que no final dos tempos, os dias seriam abreviados. E eu não sei você, mas a sensação que eu tenho é que cada dia que passa mais rápido. Eu estava conversando com Cíntia esses dias. Quando você vê amanhece, já é de noite. Quando você mal acorda, na segunda-feira já é sábado. E a vida está passando. E muitas vezes eu e você não conseguimos priorizar esse momento de intimidade, esse relacionamento, esse momento de intercessão, essa busca profunda e intensa pela presença. Amém, queridos? Assim como Neemias, precisamos nos levantar em intercessão, clamar. Nós vimos no versículo posterior que Neemias buscou o Senhor em arrependimento. A Bíblia diz que se falamos que não temos pecado, mentimos. Porque, queridos, muitas vezes o bem que eu e você queremos fazer, não conseguimos. E o mal que não queremos, às vezes acabamos fazendo. É necessário esse tempo, queridos, manutenção na nossa vida espiritual. Em Levítico diz assim, olha, é necessário todos os dias retirar as cinzas. Colocar lenha para que o Senhor derrame fogo. Você que tem carro, para no
posto de gasolina para abastecer. E assim que você sai do posto, o seu tanque já não está cheio. Caso você tenha a oportunidade de encher, você anda alguns quilômetros, ali já vai, o medidor já vai mostrando que o combustível vai baixando. Se eu e você não pararmos para fazer manutenção, se eu e você não pararmos para buscar o Senhor em oração e arrependimento, às vezes é um simples pensamento, às vezes é uma simples palavra, às vezes são as ações e muitas vezes as nossas reações. Mas quando eu e você estamos tão misturados com a presença dEle, cada vez mais nos tornaremos parecidos com Ele. Queridos, imagine aí a experiência de você ser confundido com Jesus, amém? Você é a imagem e semelhança dEle, querido. E para que isso aconteça, para que as minhas atitudes, para que os meus pensamentos, para que as minhas reações e ações se tornem parecidas, para que minha adoração neste lugar não seja inútil, eu preciso estar com minha vida submergida, mergulhada na presença. Será que você parou hoje algum segundo do seu dia para se arrepender? Para dizer, Senhor, me perdoa, porque eu sou pequena, porque sou falha. Ei, mas o arrependimento precisa ser genuíno. Tem muita gente fazendo teatro, lágrimas de crocodilo, e as atitudes permanecem as mesmas. Neemias buscou o Senhor em arrependimento. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei. Perdão, eu estou ficando com a vista embaçada. Eu estou lendo aqui a minha Bíblia. Mas vocês estão entendendo, amém? Para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Arrependimento, querido, manutenção. Não deixe o pecado virar iniquidade. Você pode enganar o homem, mas você não engana a Deus. A Bíblia diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. É o fato de não sermos consumidos, amém? Pare para fazer manutenção. Porque se eu e você vamos acumulando, porque o coração é cheio de orgulho, é cheio de altivez, em algum momento esse carro ele vai parar, a vergonha virá, porque nós precisamos mais do que nunca nesses dias fecharmos as brechas. Queridos, eu nunca vi um contra-ataque tão intenso do inferno para destruir famílias, para destruir jovens, crianças. E se eu e você não nos arrependermos, se eu e você não vigiarmos, nós iremos retroceder. Nós iremos, ao invés de sentir a presença, o cheiro da fumaça, não teremos nem discernimento. Sentiremos o cheiro de cinzas, de fumaça, de pecado, de carnalidade. Precisamos buscar o Senhor em arrependimento. Amém, queridos? Antes de ajudarmos os outros, precisamos nos alinhar. Precisamos fechar as brechas, restaurar os muros da minha e da tua vida. Não querer ir para a guerra de qualquer jeito. Porque, queridos, quando nós abrimos brechas, quebramos princípios, perdemos a autoridade no reino do Espírito. E o inferno não brinca. Eu e meu marido temos visto nesses dias muitos que foram usados por Deus,
Mas foram acumulando sujeiras. Acumulando sujeiras. E o diabo não veio de brincadeira, queridos. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Eu não estou falando aqui de perfeição, amém? Eu não sou perfeita, o pastor não é perfeito. Mas eu estou falando de santificação, de arrependimento. Eu e você não vamos ter a vida perfeita para fazermos a obra. Ei, pelo contrário, parece que quanto mais nós nos alinhamos à vontade, mais o inferno tenta se levantar. Eu quero dizer que ele tenta, porque ele não vai te parar, amém? Maior o que está em mim, maior o que está em você, e as portas do inferno não prevalecerão. Mas é muito interessante, porque o mundo espiritual, queridos, ele é real. Né, Diego? A batalha é diária. É na mente, é às vezes dentro de casa. São diversas situações. Mas tenha paz. Se a sua vida está alinhada, se você está no lugar de santificação, se você não está, querido, ore a Deus e diga: Pai, essa obra, ela é diária, me ajude. Aonde eu não tenho conseguido romper, seja sincero, amém? Seja verdadeiro, porque você não mente para Ele. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Não queira reconstruir muros com a vida cheia de brechas, querido. Neemias entendeu que a mudança começava nele. Você entende isso? Às vezes nós queremos mudar o nosso cônjuge, queremos mudar o nosso filho, queremos mudar periquito, cachorro, gato, passarinho. Ei, a mudança começa em você. Comece você a se esvaziar do seu próprio eu, do seu orgulho. Deixe o Espírito Santo trabalhar. Aquilo que é possível, cabe a mim e a você fazermos, mas aquilo que é impossível, deixe os céus, deixe o Senhor fazer. A mudança começa em mim. É muito fácil nós apontarmos, olharmos para o defeito do outro, para o pecado do outro. Examine-se o homem a si mesmo. Olhe para dentro de você. E o Espírito Santo, querido, às vezes ele está gritando. E porque eu e você não paramos para conversar, não paramos para ouvir, estamos muitas vezes no automático. Achamos que está tudo bem. Busque ao Senhor em arrependimento. Amém? Você não é tão perfeito a ponto de não ter nada. Perfeito é o Senhor, santo é o Senhor. Estamos vivendo a obra da santificação. É de glória em glória assim, amém, igreja? O justo é como a luz da aurora que vai brilhando dia após dia até ser dia perfeito. Será que eu e você estamos brilhando mais do que ontem? Ou estacionamos? O reino de Deus é um lugar de movimentação. Eu acho engraçado que as pessoas, elas tendenciam a entrar no lugar de acomodação. A Bíblia diz: vim como estás. E às vezes o diabo diz: olha, tu não está pronto para receber Jesus. A tua vida, você não vai conseguir deixar certas práticas, coisas que a tua carne tem prazer. Mas é uma obra realizada pelo Espírito de Deus, porque é Ele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Aleluia! Mas a Bíblia não diz: olha, permanece como você está. É de glória em glória, amém, queridos? É um aperfeiçoamento diário. É todos os dias eu e você descermos a casa do oleiro e as rachaduras serem consertadas. Se necessário, sermos quebrados e refeitos, para que eu e você sejamos vasos de honra. Vasos de honra. Deus não enche vasos cheios de si mesmo, vasos cheios do Espírito. Só quem tem uma vida de oração, uma vida de arrependimento genuíno, uma manutenção diária. Amém, queridos? Glória a Deus. Ei, querido, não faça a obra de qualquer jeito. Primeiro purifique-se, se alinhe. Não seja hipócrita, nem ande no automático. Esse é o tempo, querido, que nós vemos tanta hipocrisia.
E eu quero falar mais uma vez, não é perfeição. Não acho que todas as vezes que eu e meu marido estamos aqui ministrando outras pessoas, está tudo perfeito, não. Mas tem gente que fala do que não vive, não tem autoridade. Você só transfere aquilo que você vive. Amém, queridos? Então se alinhe, feche as brechas. Às vezes sua casa está toda bagunçada. Aí chega uma situação e você, olhe, você precisa ser uma mulher sábia, edificar a sua casa. Ei, querida, e você tem sido? Você tem tido autoridade para poder ministrar? Vamos examinar a nós mesmos. Vamos alinhar a nossa vida para que de fato venhamos desfrutar de céu na terra. Aleluia. Céu na terra, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Mas se eu e você não pararmos para buscar a presença, como vamos entender a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável? Deus quer nos usar, porque Cristo em mim, Cristo em você, a esperança da glória. Do nosso interior fluirão rios e rios de águas vivas. Ei, querido, existem pessoas sedentas, pessoas padecendo, que precisam ser tocadas, curadas, restauradas. Ei, e eu e você precisamos sair desse ajuntamento e transferir a vida e a vida de Deus. É dentro da nossa casa, é dentro do nosso ambiente de trabalho. Eu vou trazer um exemplo. Ela deve estar assistindo, uma moça que nos ajuda, meu braço direito, uma pessoa trazida pelo Senhor, uma promessa de Deus para me ajudar, né, a dar conta do ministério, me ajudar nos afazeres da minha casa. E essa pessoa chegou adoecida de alma. A fisionomia era totalmente diferente. Uma missionária, uma mulher que carregava e carrega um dom, profeta. E no convívio, onde ela enxerga às vezes as imperfeições, não é pecado, amém, querido? Minha e do meu marido. Ah, o pastor e pastora é perfeita? Não, querido. Pastor e pastora adoece, pastor e pastora se chateia. Enfim. E ontem eu estava conversando com a filha dela, ela disse, minha mãe está totalmente diferente. Existe brilho no olhar. Existe um dom que foi restaurado. A alma foi curada. Não é porque eu sou melhor, não é porque meu marido é melhor. Ei, querido, existe uma unção, uma capacitação do Espírito Santo sobre a sua vida, amém? E você não precisa do microfone, você não precisa do altar simplesmente para levar a palavra de Deus, para trazer vida, para trazer mudança, restauração e cura. Mas primeiramente alinhe a sua vida, seja carta viva, se necessário for, pregue. Às vezes queremos falar muito e vivemos pouco, não temos autoridade. Existem muitas vidas padecendo, muitas vidas que precisam ter os seus muros restaurados. E eu posso aqui crer que existe uma geração de Neemias, uma geração altruísta, uma geração intercessora, uma geração que busca o Senhor em arrependimento. Amém, querido? Será que você pode declarar ao mundo espiritual? Eu quero sim, Deus. Eu quero, me ajude. Outra coisa que eu aprendo com Neemias, queridos, é dependência. Como é difícil eu e você dependermos de Deus. Muitas vezes nós queremos ser independentes. Ei, eu quero dizer a você que você é totalmente dependente dele. Não queira andar com a força do teu próprio braço. Não confie em carros, não confie em cavalos. Ei, confie no Senhor, dependa dele. Busque a direção dele. Porque é maravilhoso, queridos. Ainda que adversidades se levantem. E ontem eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas. E quando o pastor para conversar, é sobre Bíblia, é sobre... Enfim. E a gente conversava, né, Mateus, sobre a história de José. E você vê que José passou por um grande processo. Como o Ramos Neto ministrou aqui na quarta-feira, poderosamente. Todo aquele processo era para que ele fosse aprimorado, porque existia uma promoção de Deus,
porque Deus não queria que ele fosse padeiro. E esse foi o motivo que o copeiro esqueceu dele. Mas Deus não havia esquecido, porque existia algo maior. Mas quando nós paramos para meditar nessa história, nós vimos que Deus era com José. Quando ele estava na prisão, quando ele estava ali na casa de Potifar. E José, ele foi constante, ele fluiu no dom, ele frutificou. Não foi só quando ele foi erguido governador, foi em todas as estações da sua vida. Isso revela dependência, isso revela confiança, isso revela entrega. Às vezes eu e você esperamos para florescer quando tudo está bom. Ei, querido, se você for esperar por isso, eu quero dizer a você, desista. É no deserto que eu e você veremos mananciais de água brotarem. Aleluia. É nesse lugar de dependência, nesse lugar de confiança, que nós veremos o mover dos céus. Porque Ele nos leva muitas vezes ao deserto para revelar o seu amor e o seu cuidado para conosco. Então, dependa. Neemias 1, capítulo 1, versículo 11. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Ei, querido, estude, se capacite, saia da acomodação. Mas existe uma graça. Quando eu e você paramos para buscar a direção, paramos para viver a vontade e o propósito de Deus, existirá benevolência do Rei. Existirá favor imerecido sobre as nossas vidas, amém? Você vê que Neemias olhou para dentro de si e disse: olha, eu tenho poder de convencimento. Eu vou fazer aqui um teatro. Não. Em todo tempo, ele busca o Senhor em oração. Ele depende do Senhor. Ei, querido, vale a pena depender. Porque o Deus que eu e você servimos é um Deus fiel. Aleluia. O seu caráter, ele é imutável. Ele é Pai. Olha, se um filho pedir pão, será que ele dará pedra? Se pedir peixe, ele dará serpente. Nós que somos maus, desejamos dar boas dádivas aos nossos filhos. Quanto mais ele, que não poupou o seu filho naquela cruz do Calvário. Ei, existe favor imerecido. Existe novidade para mim e para você. Ei, existe uma graça que vai operar. E você vai dizer: olha, pai, eu não consigo, eu não tenho força. Mas ele diz: olha, filho, sou eu que vou fazer. É o meu sobrenatural. Mas aprende a depender de mim. Aprende a buscar a minha vontade. Deixa de buscar atalhos. Existe uma porta e ela é estreita, mas vale a pena, querido. Vale a pena porque Ele é fiel. Deixa de egoísmo. Vive o altruísmo verdadeiramente. Se compadece com o reino. No sentido de dizer: Pai, são vidas. Eu quero me gastar pela tua obra. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero parar de olhar para o meu próprio umbigo, para as minhas próprias necessidades, para os meus próprios prazeres. Ei, o reino de Deus, querido, é tomado por esforço, sim. É esforço todo dia para crucificarmos a nossa carne, para que eu e você venhamos morrer. Mas é esforço para servirmos. É esforço para entregarmos o melhor. E muitas vezes a nossa casa vai renunciar. Muitas vezes precisaremos abdicar de tantas coisas, sonhos pessoais. Mas vale a pena, querido. Vale a pena, porque Ele não é injusto para esquecer do meu e do teu trabalho. Ele é galardoador dos que o buscam. Não desanime, ainda que homens se entristeçam, ainda que coisas se levantem contrárias. Persevere, dependa, porque tem favor do Rei sobre o teu viver. Aleluia, tem benevolência. Números capítulos 2, do 1 ao 5. A gente vê que Neemias, ele em todo tempo busca uma vida de comunhão com Deus.
ele depende, ele para ouvir a voz, ele busca a direção. Ei, querido, não dê um passo sem Deus falar com você. Às vezes uma aquisição de um eletrodoméstico, coisas pequenas. Hoje eu disse, meu filho não, falei com Deus, eu vou botar uma roupa. E o Espírito Santo, ele disse, não é essa roupa. Pare até para o que você for vestir, pergunte a ele, está agradando? E aí às vezes a gente quer fazer prova de Deus, né? Eu disse, pai, se é o Senhor falando comigo, meu marido, que ele é super tranquilo, ele vai dizer, olha, não está legal. E eu disse, amor, vem cá. Eu nunca faço isso, ele sabe, né? E aí, tá legal? É. Uma besteira, queridas. Uma roupa composta. Mas algo. O Senhor direcionou, disse, olha, busca a minha direção. Nos mínimos detalhes. E ele disse não, eu disse amém. Eu quis testar para ver se realmente era a minha emoção. Queridos, Deus, ele se comunica nos detalhes. Não teve paz. Não é a paz do que eu quero, do conforto. São coisas simples. Às vezes é uma colocação. E o Espírito Santo já gritou dentro de você, olha, não fala, não faz. E você, às vezes, não obedece. Neemias dependeu do Senhor em todo momento. Veja, ele era um cara que tinha uma estabilidade. Você pode achar um copeiro, naquela época, um copeiro ele precisava ter qualificação, precisava ser alguém de confiança do rei. Podia dizer, olha, eu já estou na graça do rei Artaxerxes. Eita, nome difícil. Mas não. Ele não buscou o homem ou as suas qualidades naturais. Ele em todo o tempo buscou a direção e o favor de Deus. Amém? Glória a Deus, querido. Será que eu e você temos buscado dessa forma? Neemias 2, do 1 ao 5. No mês Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste e você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei, você pode dizer assim, orei ao Deus dos céus. E respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Amém. Até o 5. Você vê que Neemias buscou ao Senhor em oração. Neemias se compadeceu de uma forma que o seu rosto se abateu. Porque um coração alegre aformoseia o rosto também, queridos. A ponto do rei perceber a tristeza. E ali, ele encontrou a benevolência. Porque o Senhor já tinha aberto as portas. Mas existia um favor. Sem dúvida, Deus se agradou do coração de Neemias. Será que eu e você temos dependido desse Pai maravilhoso? Ou se eu e você temos buscado as coisas na força do próprio braço? Precisamos buscar o Senhor em jejum, em oração, mortificar a nossa carne. Querido, pare de fazer jejum para buscar coisas. Ei, quando eu e você buscamos o reino em primeiro lugar, a Bíblia diz o quê? Que as demais vos serão acrescentadas. Quando eu busco o governo, quando eu busco o domínio, quando eu me submeto à vontade, as demais coisas, são todas as coisas sendo acrescentadas. Você é filho, você é filha, você não precisa fazer campanha para ter algo de Deus.
O jejum, ele vem para quebrar caixa de demônios. O jejum vem para nos purificar, para nos levar a um lugar de esvaziamento, a um lugar de quebrantamento, a um lugar de anulação, onde a minha carne não mais predomina, a um lugar de aproximação, a um nível mais profundo, amém? Precisamos desenvolver diariamente relacionamento com o Espírito Santo, a ponto de discernirmos a sua voz. Aleluia. Esse tablet está uma bênção, glória a Deus. A ponto de não nos confundirmos. Se eu me relaciono muito com Márcia, se Márcia, que é bem discreta, né, minha filha? Mulher ousada, cheia do Espírito Santo. A gente conhece a voz dela de longe. Mas por ter um relacionamento íntimo, eu já sei que é ela. E eu e você só iremos conseguir ouvir a voz se de dia e de noite, no banheiro, no chuveiro, no carro, no quarto, de joelho, em pé, passarmos a desenvolver uma vida de oração, orarmos sem cessar. Amém? Porque existe direção, existe estratégias para as nossas vidas. Aleluia. Não adianta fazermos a obra de Deus no automático, sem buscarmos a vontade do dono da obra. Esse é o tempo que muitos têm se levantado de forma ativista. Estou fazendo, sem parar para ouvir o que Ele quer que façamos. Sem parar para ouvir a direção. E achamos que estamos agradando. Eu acho engraçado que meu marido, ele é bem sincero, né? Aleluia, glória a Deus. Isso é uma qualidade. É uma qualidade. E às vezes eu faço algo bem calórico. Eu disse, meu filho, eu fiz para você. Ele disse, minha filha, se você fez para mim, você deveria ter perguntado se eu queria. Isso aqui não está muito legal para a condição atual, para o que eu estou buscando. Parei para perguntar, cheias de boas intenções. E assim somos nós, às vezes cheios de boas intenções. E Deus, não era isso, filha. E às vezes estamos num aceleramento e o Senhor diz, olha, eu queria que você estivesse em casa, cuidando do seu marido, do seu filho. Discernimento. Eu vi nesses dias um testemunho de uma pastora, uma mulher muito usada por Deus, havia sido traída pelo seu marido, instrumento de cura na vida de casais, um ministério lindo. E ali ela estava fazendo a obra, ela já estava no automático. E o Senhor falou para ela foi para o monte e disse, olha, é tempo de parar. Não, Senhor, mas eu tenho que fazer. Olha, é tempo de parar. Não, Senhor. Deus estava gritando. E ela estava gestante. E ali ela precisou fazer um exame. Teve uma perda, né, de líquido amniótico. E ela precisou ficar acamada até o final da sua gestação. A sua filha nasceu de 6 meses, um milagre. E passou 13 meses internada. E ali Deus tinha um propósito. Porque a ferida que Ele abre, Ele mesmo fecha. Amém, queridos? E ela disse que entendeu que ela estava fazendo muitas coisas para Deus, sem Deus ter mandado, cheia de boa intenção. Não estou dizendo aqui que é para você parar, amém, queridos? Mas esteja sensível à voz do Senhor. Às vezes Ele vai dizer, olha, é um equilíbrio que precisa ter. Aleluia. Quando eu e você buscamos ao Senhor, haverá direção. Amém? Ele mesmo dará a carta de liberação. Existirá o favor do Rei sobre nós. Eu acredito que eu consegui ler o versículo que fala. Eu acredito que eu não li. Deixa eu tentar ver aqui. Nossa, esse ar-condicionado está tão forte. Deixa eu ver se eu acho. Vocês têm paciência comigo? Se eu não achar aqui, depois você medita nessa passagem. Mas você vê que a benevolência
do rei, ele adquiriu a carta de liberação para que ele pudesse realizar o que Deus colocou no seu coração. Aleluia. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. Ei, querido, se Deus não liberou, não vá. Se não existe carta de liberação, fique, espere o sinal e a direção. Não fosse a porta que Deus ainda não abriu, amém, queridos? Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Às vezes nós, como filhos mimados, queremos só ouvir o sim. Mas muitas vezes Deus vai nos dar um não. E é por amor. Porque existe um tempo oportuno para aquele propósito. Mas se você recebeu a liberação, mergulhe. Porque tem um favor sobre o seu viver. Eu lembro que a grande maioria sabe, quando nós recebemos a promessa dessa igreja, nós não éramos nem casados. E foi naquele culto do manto. Ei, casal, Deus manda dizer que vocês vão estar de frente do ministério em piedade. Ele olhava assim e dizia: meu Deus, é impossível. É, querido, é impossível, porque nós servimos ao Deus do impossível, amém? O Deus que levanta as coisas que não são para confundir. E estamos aqui há alguns anos. É um desafio pagarmos mensalmente o aluguel. A grande maioria sabe que não é barato. Uma igreja ainda pequena no reino físico, mas grande no mundo espiritual. Amém? Uma igreja que tem uma palavra, que tem uma promessa e viverá a plenitude de todas elas, porque quem fez é fiel para cumprir. E um dia eu tomei isso para a minha vida. Quando Deus aponta, quando Deus libera, quando tem a carta dizendo vai, Ele vai pagar a conta. Existe uma graça disponível, existe um favor, não vai faltar, não vai padecer. Ainda que circunstâncias contrárias se levantem, mas Ele diz: olha, é o meu favor, é a minha presença. Então esteja convicto da direção de Deus, querido. Ainda que ventos contrários se levantem. Os discípulos, quando obedeceram a voz de Deus, estavam no barco e veio uma grande tempestade. Às vezes no centro da vontade de Deus, tempestades se levantarão. Mas eu quero dizer a você que é para eu e você desfrutarmos do sobrenatural. É como louvamos aqui, é para que eu e você venhamos andar sobre as águas e dizer aleluia, 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 experiências novas, amém, querido? Até eu amadurecer, entender, eu dizia: Jesus, quanto mais eu obedeço, mais tempestade se levanta. Eu disse: filha, eu estou forjando seu caráter. Tirei você do leite para você já ir para o pirãozinho. Autoridade, experiência. É fácil, é não, queridos. Mas se você entende que foi Deus que mandou, ainda que você fique sozinho. Às vezes eu digo, a gente vê a oscilação, queridos, nos cultos, e a gente é muito transparente, entristece o coração. Mas eu faço para Deus, amém? Eu e você devemos fazer do mesmo jeito. Devemos olhar para Ele. Mas eu e meu marido dizem: olha, ainda que não fique ninguém, se Deus mandou, a gente vai permanecer. E o favor dele vai continuar agindo. Então, já temos 5 anos de igreja. Nunca faltou o aluguel. Nunca faltou a manutenção do espaço físico e do corpo místico. Muitas pessoas já foram socorridas dentro da direção do Senhor. Amém? Então dependa. Esteja no centro da vontade do Senhor, porque tem favor, tem graça disponível, aleluia. Outra coisa que eu aprendo com Neemias é nesse lugar de intimidade com Deus, que estratégias serão liberadas. Queridos, são coisas simples. Às vezes você está passando um momento conturbado com o filho, no trabalho, com o seu cônjuge. E esse é o tempo que o Senhor diz, tem dito para mim, para nós como igreja, Ele tem ministrado no meu coração. Existem estratégias, filho, que eu quero liberar, eu quero mostrar. Porque muitas vezes nós nos acomodamos a um lugar
espiritual. Eu só oro, mas tem que agir também, viu, querido? Se eu profetizo que a minha casa é um pedacinho do céu, eu tenho que me mover em direção daquilo que eu estou liberando no reino espiritual. Amém? Então eu vou buscar ser uma mulher mais virtuosa. Eu vou buscar, às vezes, andar além da capa. Além de oferecer a capa, oferecer a túnica. Andar a segunda milha. Se eu tenho declarado prosperidade sobre o meu lar, eu vou dizer: Pai, abre as portas, mostra, sinaliza o que é que eu tenho que fazer. Como eu falei, o reino de Deus não é um lugar de acomodação, mas de movimentação. É um lugar de estratégias. Às vezes o Senhor vai dizer: olha, cala a tua boca, prepara um bolo de chocolate. O Espírito Santo te ensinará sobre todas as coisas. Mas muitas vezes, porque eu e você não paramos para ouvir, estratégias estão sendo desperdiçadas. Você vê que Neemias, ele recebeu estratégias do Senhor. Neemias capítulo 2, versículo 11. Tem coisas que o Senhor vai dizer: não faça. Não compartilhe os sonhos de Deus com todo mundo, querido. Ei, deixa eu dar uma direção a você. Cuidado com suas redes sociais. Ó, tem coisa que eu vou postar e o Senhor diz: não. Não poste. Quando passamos por uma batalha espiritual na nossa saúde, e a gente sabia que existiam hostes infernais, porque o Senhor levantou vários profetas para ceifar, principalmente a minha vida, para paralisar a obra de Deus. O Senhor começou a ministrar: se reserve. Queridos, às vezes por nós mostrarmos as nossas riquezas, assim como fez o rei Ezequias, inimigos vão tendo acesso. Ah, Deus é poderoso, eu não tenho medo de inveja. Ei, querido, eu não estou dizendo para você ter medo de inveja, para você ser prudente e se proteger, porque existem guerras que o Senhor quer que não aconteça. Mas porque tudo posto, tenho que mostrar. Às vezes é um sentimento de autoafirmação, de inferioridade. Estou dizendo que não é para você postar, não. Às vezes você está muito feliz mesmo e você quer compartilhar. Ei, querido, ouça a voz, ouça a direção. Não compartilhe. Aí tem gente que: olha, eu comprei uma casa. Não compartilhe. Troquei o carro. Quero dizer, ninguém posta o dia mal. Posta? E tem muita gente adoecendo porque está olhando a vida do outro. Mas tem muita coisa artificial, querido. E quando você vê as bombas, você vê aí na mídia situações e situações vindo à tona. Viva a sua vida, a sua realidade. Seja prudente. Ouça a estratégia, a direção do Senhor. Se Ele disser para postar, poste mesmo. Se Ele disser para falar, fale mesmo. Mas se não, seja prudente. Seja discreto, amém? Neemias 2:11. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém. Você pode dizer assim: contado a ninguém? O que meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. A direção foi que ele não contasse a ninguém. A estratégia foi essa. Qual a estratégia que o Senhor tem dado a você? Às vezes nós precisamos calar. Às vezes vamos precisar ter manutenção com o filho, como casais. Porque a Bíblia diz: fira-me o justo. Tem momentos que o Senhor vai dizer: só cala, não responde, não entra nesse lugar. Você está vendo a guerra? Espera o momento oportuno. Como maçãs de ouro em salvas de prata, é a palavra dita no tempo certo. E sempre que eu e você desobedecermos, a tragédia é pior. Todas as vezes que eu não obedeço os pequenos comandos do Espírito Santo, é tragédia, não é certo? É algo que poderia ser resolvido, perdura. Vamos ouvir a voz, queridos, vamos parar para buscar a direção e a estratégia. Amém? Para que não nos movamos no automático, achando que estamos abafando e o Espírito Santo dizendo: para, tem um comando, vai. Né? Há tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo de calar, há tempo de falar, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Então,
Discirna o tempo e a estação de Deus sobre o seu viver. Amém. Glória a Deus. Você pode dizer assim, coragem. Eu aprendo com Neemias, além de ser um homem estrategista discreto. Ele como líder, ele foi corajoso. E o líder inspira, amém? E pessoas precisaram se levantar com coragem, porque ele sozinho não conseguiria restaurar os muros. Eu e você precisamos de coragem, igreja. Coragem para sacrificar muitas coisas. Nos esforçarmos para priorizarmos o reino de Deus, sim. Porque às vezes é uma preguiça tão grande. É uma luta tão grande na mente para que a promessa de Deus se perca no seu viver. Ah, o diabo não toca. Verdade, querido. Não toca, mas você e eu podemos impedir o que Deus quer fazer. Muitas vezes por sermos covardes, por muitas vezes sermos acomodados, por muitas vezes sermos preguiçosos, por muitas vezes darmos desculpas e não priorizarmos o que Deus quer fazer. Porque muitas vezes olhamos para os nossos sonhos, mas eu quero dizer a você com muita ousadia, ei, os sonhos de Deus são maiores que os teus, os caminhos, os planos, vale a pena perseverar, vale a pena ser corajoso, vale a pena enfrentar através da autoridade do nome de Jesus, todo gigante que se levantar. Coragem, igreja, coragem, você chegará do outro lado da margem, porque é o Espírito de Deus pelejando por você. Se você recebe essa palavra, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Eu libero de forma profética sobre a sua vida. Seja cheio de coragem, porque o Espírito Santo não deu espírito de medo, mas de ousadia. Diga assim, ousadia, coragem, de equilíbrio e intrepidez. Equilíbrio para saber o que fazer, para saber quando calar, para saber descansar muitas vezes. Como o Senhor tem ministrado ao meu coração e do meu marido. Porque muitas vezes fomos numa medida muito intensa. E há um tempo de restauração sobre a vida do pastor dessa igreja, amém? Porque às vezes as pessoas olham e acham que é isso aqui. Você não sabe os bastidores. Você não sabe os gigantes. Mas existe uma graça disponível. Mas também precisamos ter o equilíbrio. Coragem, igreja. Deus não nos chama de covardes, mas de corajosos. Amém, aleluia. Neemias, capítulo 2, versículo 18. Você pode dizer assim, não basta. Só. Eu estou dizendo que não é, tá? Só. Tem gente que quer passar a vida orando, orando. Espiritualiza tudo. E tem coisa que o Senhor diz, olha, faça, coragem, atitude. Não basta orar só. É necessário agir. Às vezes precisaremos consertar coisas. Quem busca crescimento profissional precisa de coragem para estudar. Coragem para ir atrás de trabalho. Amém? Porque a Bíblia diz, vai ter com a formiga o preguiçoso. Às vezes é muita preguiça, querido, espiritual, porque o diabo quer deixar você nesse lugar de coitadinho, de vitiminha, de pobrinho. Mas o Senhor diz, ei, igreja, tenha coragem. Vai ter a formiga com o preguiçoso. Vai ter a formiga com o preguiçoso. Ei, não seja preguiçoso, não seja acomodado. Se movimente no natural, se movimente no espiritual. Declare, marche, profetize, jejue, mas haja. Você vê muitos ministros nesses dias do evangelho padecendo, porque espiritualiza tudo. E tem coisas que o Senhor precisa dar a direção. Ei, filho, essa é a medida, mas você precisa trabalhar. Porque o pastor chegou a um lugar de tanto desgaste. Porque o tempo dele se aposentar foi esse. A direção de Deus foi essa. E muitas vezes ele disse, Senhor, será? Não é fácil você conseguir conciliar. Coragem.
Mas ele precisava trabalhar, porque tinha uma carreira para cumprir, tinha filho, esposa, para dar de comer. E, de fato, Deus nunca deixou faltar. Mas nós nunca buscamos o ministério como profissão ou trabalho, mas como propósito. Como renda, como reconhecimento, não, queridos. É propósito, é altruísmo, é pelo outro, é pelo reino, é por vidas. E eu quero dizer a você que quando nos gastamos para fazer o que é de Deus, quando sonhamos os sonhos de Deus, Deus realiza os nossos sonhos. Eu tenho visto isso na nossa vida. Coisas impossíveis e inimagináveis. Há alguns bons anos, eu abdiquei da minha profissão, mediante uma direção. Deus sabia por quê. Que não seria, como eu posso dizer, favorável. Não simplesmente pelo financeiro, porque estávamos numa fase de muita escassez. Mas até que eu vi a fidelidade do Senhor. Eu vi o tratar de Deus no meu caráter. Aprender a ser submissa. Aprender a abraçar o ministério com Ele. Eu quero dizer a você, mulher, abrace o ministério que Deus colocou na vida do seu marido. Deus colocou você não como cabeça. E eu quero dizer a você que eu sou muito tratada nessa área. Porque eu tenho um espírito de liderança. Porque minha mãe, por falta de sabedoria, me educou a não depender. Antes da conversão, ela se converteu. Está dormindo com o Senhor, amém? Se tornou uma grande mulher de Deus, sábia. Mas inconscientemente isso estava. E o Senhor foi tratando. E muitas vezes não, o meu marido precisou me dizer. Posturas ele precisou assumir. Ei, homem, não estou falando aqui de ignorância, mas seja firme naquilo que Deus te direcionou, naquilo que Deus colocou na sua mão. Porque muitas vezes durante um período, eu tirei meu marido do altar. Mas quando ele disse, olha, entre você e Deus, eu escolho Deus. Uma chave virou no mundo espiritual. E ali Deus começou a tratar, a me quebrar. Diz, olha, eu tenho um propósito com você e com ele. Se você não vier no amor, você virá na dor. E eu vim na dor e estou aqui para a glória de Deus. Abrace. Não seja empecilho. Porque Deus vai tratar assim também como maridos. Não sejam empecilhos no ministério das suas esposas. Muitas vezes sacrifique, leve, apoie. Às vezes ausência. Tem final de semana que eu disse, eita, agora eu vou ter um passeio com meu esposo. Faz tempo. Está com um bebezinho pequeno, mas eu creio em nome de Jesus que ele vai me levar para jantar. Eu vou declarar essa palavra profética sobre a tua vida. Antes desse ano terminar, recebe, vice, que é de Deus. Ô, glória. Mas renúncia. Hoje tem charrome, né, minha pastora? É, minha filha, vá. E às vezes benção chega tarde em casa. E aí corre para dar banho em menino. E às vezes para a gente conseguir ter um tempo como casal, é um desafio. Cansados, mas Deus vai dando estratégias. E a gente vai gerindo. Misericórdia. Gerenciar. A palavra faltou agora, o nosso tempo. E o Espírito Santo vai dando sabedoria. E vale a pena, querida, é uma satisfação, uma plenitude que vem dizer, olha aí, que através do meu Espírito você consegue. Amém? Glória a Deus. Então, coragem, querido. Não utilize da espiritualidade para fugir da parte que lhe cabe. Ah, pastora, mas cheio. Olhe, há um espírito de contenda na minha casa. Amém, santinha. Você tomou um banho, você disse eu te amo para seu marido. Às vezes ele chega cansado, estressado. Você deu um abraço, um beijo. Ou você já vai acusando. E você declara que é céu na terra, um pedacinho do céu. Mas pensa no vigia. O que você está declarando não tem legalidade, não tem alinhamento. Ah, Senhor, eu declaro que eu vou ser próspero. Sim, o que é que você tem feito? Tem estudado, tem se capacitado, tem corrido atrás? Senhor, eu declaro cura. E eu tenho orado por cura. E o Senhor tem dito. E a sua parte. E a sua alimentação. Não está batendo.
E a atividade física que você precisa fazer? Entende, queridos? Não espiritualize tudo. Porque Deus vai fazer o impossível. O favor dele está disponível. Mas existe uma parte que nos cabe. Por isso que precisamos ter coragem. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de... Meu Deus! Eu acho que dá para ser mais forte. Um povo corajoso. Se encheram de... Para a realização desse bom projeto. Ei, querido, para eu e você sermos instrumento no reino de Deus, precisaremos de coragem, e a coragem vem dele, aleluia, de disposição, de disponibilidade. Muitas vezes eu e você precisaremos renunciar convites, renunciar festas, mas ei, muito mais Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Não murmure, sirva com amor, sirva com alegria, porque tem recompensa do céu para mim e para a tua vida. Ele não é injusto, ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz sim acepção de atitudes. Você acha que eu e você, se não tivermos coragem para fazer a vontade de Deus, para viver os sonhos de Deus, iremos morar no mesmo lugar de Paulo? Não se engane, querido. E eu quero dizer que tem recompensa não só na eternidade, mas para esses dias sim. Tem o melhor da terra para a minha vida e para a tua vida. Tem surpresa sim. Mas existe um tempo. Porque os que semeiam com lágrimas voltarão colhendo feixes com alegria. Aleluia. Glória a Deus. Deus levanta quem tem coragem para sair da zona de conforto. Deus levanta quem tem coragem, mas é preciso sair da zona de conforto. Ei, acomodação é berço de Satanás, viu? Ah, tô acomodada. Essa doença aqui, pastora, é da minha infância. Sai desse lugar. Deus tem cura para a tua vida. Ei, tem coragem para declarar, para se mover, para fazer um exercício. Ei, o maior e melhor antidepressivo que existe é a atividade física, é endorfina na tua corrente sanguínea. Então, coragem. Saia da zona de conforto. Se esforce. Pague o preço. Aleluia. Glória a Deus, querido. Você pode contagiar o irmão que está do seu lado. E dá um glória a Deus. Um aleluia. Estamos finalizando a nossa mensagem. Disponibilidade. Ei, você está disponível para viver a convocação do rei? Neemias 4, 19 a 21. A obra era grande, querido. Você quer na promessa do Senhor para este lugar? Você entende que Deus não chamou você para vir a um culto, mas uma família para você pertencer? Um lugar que Deus se plantou para você criar raiz e frutificar. É muita gente se movendo, queridos, por comodidade, por conforto. Esses dias eu precisei conversar com uma pessoa e dizer, olha, nós começamos essa igreja cheia de rato. Eu consagrei meu filho aqui, meu filho é alérgico, estamos fazendo algumas manutenções, iremos fazer. Mas eu não posso simplesmente dizer, vai ficar em casa. Não estou dizendo para você ser irresponsável, amém? Mas precisamos ser disponíveis, porque nem sempre tudo será perfeito. Nem sempre tudo será 5 estrelas. E tem muita gente buscando igrejas prontas para assistir culto. Tem lugares que são palcos, queridos. Mas se você entende que Deus te trouxe aqui, e se você está disponível a renunciar, a trabalhar, a reconstruir muros, para a edificação de uma grande obra, para um sonho, um propósito de Deus, entenda que em pouco tempo essa igreja estará cheia assim. Em pouco tempo iremos transbordar para a direita e para a esquerda assim. As tendas serão alargadas, porque Ele fez a promessa. Mas precisamos de coragem. Ano que vem temos alguns projetos. Estamos buscando em Deus algumas direções. Será que eu posso contar com você? Será que você está disponível?
Não fale isso com emoção. Se posicione. Amém? Então, se Neemias fosse fazer aquela obra sozinho, mas Deus sempre vai levantar, como levantou na vida de Gideão. Às vezes serão poucos, mas existirá uma graça disponível. Amém? Ele precisava de gente disposta para trabalhar. Ei, você só precisa estar disponível, porque a capacitação vem do alto, a unção vem de Deus. Então não se preocupe. Tem muita gente capacitado, mas preguiçoso e indisponível. Seja disponível. Dependa do Espírito de Deus. Aleluia. A obra é extensa e poucos são os trabalhadores. Nesses dias, poucos querem segurar a lança e a espada, se esforçar e se gastar para o reino. Porque, como eu falei, o reino é um lugar de movimentação, não de acomodação. Somos um organismo vivo. Aleluia. Então eu disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo: a obra é grande e extensa. Ei, querido, você pode dizer: a obra é grande e extensa? E estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Ei, o que é que eu entendo disso aqui? Às vezes tem pessoas que estão distantes, fios sem conexão. É engraçado, querido, tem gente dentro do grupo da igreja, não consegue nem interagir. Eu sei que é corrido, porque para mim é corrido. Às vezes sem conexão, distantes, quebra da unidade. Não consegue estar, às vezes, no ajuntamento. Às vezes está dentro do ajuntamento, mas está distante, com o coração com outra direção. Além de disponibilidade, precisamos andar em unidade. Estarmos na mesma direção, na mesma visão, porque onde há unidade, Deus ordena a bênção. Amém, querido? O próximo versículo. Então disse aos nobres, aos oficiais. Do 19, o 20 agora. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta. O som da trombeta é a convocação. Será que você consegue ouvir esse som? Convocação. Juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas desde o arraiar da alvorada até o cair da tarde. Disponibilidade. Unidade. Pastor, estou disponível. E não quero fazer do seu jeito. Ei, existe uma direção do céu, o anjo da igreja. Às vezes você vai ficar chateado, porque a Bíblia diz que nós não fomos chamados para agradar homens, mas para agradar o Senhor. E às vezes eu e você não entendemos, mas não quero entender. Espere o tempo, querido. Porque às vezes o que Deus tem para você não é para ser padeiro, é governador. Mas Deus vai tratar o meu e o teu coração, a obediência, vai quebrar orgulho, vai nos fazer depender, parar para ouvir, dizer: é tempo de acelerar, é tempo de parar. Mesma visão, mesmo coração. E disponível. Estou disponível, pastor. Olha, não gostei de Mateus no teclado, tire ele, coloque André, viu? Eu quero fazer desse jeito. Não! Disponibilidade com o coração ensinável. Porque na unidade Deus ordenará a bênção. E queridos, como o diabo trabalha para quebrar a unidade? É dentro da nossa casa, é dentro do ministério, no ambiente de trabalho. Mas em nome de Jesus, querido, ouça a convocação do céu, tenha coragem. Ei, segure a espada, segure a lança, trabalhe, tem recompensa para mim e para você, aleluia! O reino é um lugar de movimentação, o reino é tomado por esforço. Quem está disposto a trabalhar e deseja priorizar a obra de Deus? Pastora, porque meu trabalho, meu filho, meu marido, meus sonhos, meu. E Deus em último lugar. Damos às vezes o que sobra. O meu lazer. Não negligencie o descanso, querido. Mas não viva uma vida de acomodação e de descanso, porque o diabo não está brincando. Ei, não espere o dia mau para se posicionar e buscar o Senhor com intensidade. Seja constante, seja intenso, seja profundo, mas uma vida de perseverança. Não gostei. Demorou demais.
mesmo coração. Disponibilidade. Porque a trombeta está soando, aleluia. E o Senhor está buscando os disponíveis, amém? Porque de fato a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Mas Deus também levanta trabalhadores. Às vezes, se eu e você não nos posicionarmos, não tem problema, não somos insubstituíveis. Se eu não quiser pagar o meu preço, eu não sou insubstituível. O pastor dessa igreja, Deus levanta, porque a obra é dele, amém? E o propósito dele não é frustrado, porque o propósito do Senhor são vidas. Ele está voltando, Ele está às portas. E o que é que eu e você estamos fazendo? Disponibilidade, amém, igreja? Precisamos de equilíbrio para gerir o nosso tempo. Eu não estou mandando você negligenciar o cuidado com a sua família, porque quem está perto de mim sabe que é um desafio. Hoje eu tive que dar banho na minha pequena. Eu chego, às vezes fico horas com ela no braço. É cansativo, mas a sensação de missão cumprida é de botar uma comida para o meu filho, é cuidar do meu marido. Tem muita gente que quer estar na igreja de domingo a domingo e negligencia a sua casa, que é seu primeiro ministério. Não é isso. Precisamos trabalhar sim no secular, a grande maioria. Mas também precisamos priorizar, porque muitas vezes nós buscamos a Deus. Ele nos abençoa e trocamos a bênção, o abençoador pela bênção. Equilíbrio, igreja. Eu e minha casa servirmos ao Senhor. Você pode contagiar a sua casa no seu equilíbrio, na forma de você se mover. E todos serem apaixonados pelo reino de Deus. Também não é utilizar a tua família como desculpa. Meu marido, hoje quer que eu fique? Quantos nãos meu marido me disse? Mas eu quero viajar. Ele disse não. Quantas vezes saímos para passear e voltamos? Nós não éramos pastores, porque nós tínhamos um compromisso, não era com homens, mas com o Senhor. Porque sabemos o que é prioridade, é importante para a nossa vida. Equilíbrio, amém? Você pode passear, você pode trabalhar, você pode cuidar da sua família, mas você também pode priorizar tempo para adorar e adorar o Senhor com o seu serviço. Agora, se eu e você formos encontrar desculpas, são muitas. Mas eu quero dizer a você que quando eu e você priorizamos, só eu e você que ganhamos. Amém? Quando trabalhamos para realizar os sonhos de Deus, Deus trabalha para realizar os nossos sonhos. Tantas coisas temos vivido como família. Coisas impossíveis. Sinais do favor de Deus em cada detalhe. Desde a concepção da minha filha, no sentido de impossibilidades financeiras, de estarmos num lugar mais confortável para tê-la. E uma pessoa que não me conhecia, eu vou dar algo que era relevante a 6 mil reais. Isso é muito pequeno, porque o meu Deus e o teu Deus é o dono do ouro e da prata. Mas quando nós buscamos o governo, quando estamos no centro da sua vontade, desfrutaremos favor nos mínimos detalhes. É numa aquisição de coisas simples, de dizer, não, você não vai precisar nem gastar. Eu vou acrescentar. É coisas que você diz, Senhor, já nem sonho mais. Eu quero viver os teus sonhos. Ele disse, por sua obediência. Eu lembro, queridos, que nós, quando perdemos tudo, eu e meu marido, muito simplesmente, humildemente, perdão a palavra, falávamos qual era o sonho que nós tínhamos. E ele tinha perdido, né, a casa, perdido tudo. Mas Deus permitiu tudo isso para que fôssemos levados a um lugar de dependência, de confiança. E eu dizia, Senhor, é tudo tão impossível. E eu dizia, qual é o teu sonho ainda, Júnior? No natural, eu dizia, e a gente chorava no terraço. Nos casamos e não tínhamos um sofá em casa, geladeira velha. Deus tratando no meu caráter, porque eu era muito soberba. E nós dizíamos, o sonho que nós temos é de ter a nossa casa própria. E mergulhamos, queridos, de cabeça para viver o propósito, para viver os sonhos, não por barganha nem por necessidade, mas por propósito, amém? E ali sempre Deus foi fazendo, nos casamos, Deus nos surpreendeu. Havia uma palavra sobre as nossas vidas.
E hoje eu lembro que algumas coisas da minha casa, eu falava com Cíntia, eu não sonhava mais. Eu tinha o sonho de reformar minha cozinha, de tantas coisas. Quem me conhece sabe que eu sou bem prendada. Meu marido disse que às vezes a unção da vassoura é excessiva em casa. E eu sempre gostei de zelar. Eu quero dizer a você, mulher, cuide do seu lar. Por mais simples que seja. Eu aprendi isso com minha mãe. Nós morávamos em um lugar de cimento batido. E a minha casa sempre foi, a casa que eu morava com ela sempre foi muito limpa, muito organizada. Porque um ambiente organizado, Deus se agrada. A prosperidade, a zelo. Deus, como você dizendo, ó Pai, eu estou sendo fiel aqui. Tenha prazer, é um privilégio cuidar de um lar, lavar um prato, ter uma família, amém? E eu não falava mais para ele. Porque ele dizia, filha, a gente precisa cumprir algumas metas. E aquilo às vezes me entristecia. Os armários da minha cozinha não tão bonitos, o piso meio quebrado. E o Senhor tinha nos dado uma palavra. E nós, dentro de uma improbabilidade financeira, achava impossível, mas Deus disse, quem está fazendo sou eu. E realmente Deus permitiu situações. A nossa casa ainda não está pronta, não é nem o começo. Mas eu sei que quem fez a promessa, quem apontou, já pagou a conta. E eu sonho sim com a glória da segunda casa. E eu não estou dando testemunho aqui para falar de coisas, queridos, que isso é muito pequeno para Deus. Mas coisas que eu já nem pedia, como Deus usou a pastora Sandra de, olha, o nascimento de Júlia vem como um tempo profético, revelando os sonhos que vocês deixaram. Que vocês já nem pediam mais. Mas Deus não é injusto, Ele viu. Ele viu cada noite de sono. Ele viu cada renúncia. Ele viu cada calúnia. Ele viu. Ele viu a entrega, Ele viu o esforço. Então dizer a você, eu não estou aqui querendo me vitimizar, que eu não sou coitada. Mas quando sonhamos os sonhos de Deus, queridos, Deus vai realizar os sonhos dele. E eu sei que não é nem o começo de tudo que Deus já fez e já preparou. Porque eu sirvo a um Deus que é fiel. A Bíblia diz, para nós finalizarmos, Malaquias 3:18. Lembre, Deus não faz acepção de atitudes. Ele não se esquece do meu e do teu trabalho. Mas o tempo é dele. Ele vai preparar e trabalhar o teu coração. Ainda que tudo dê errado. Durante muito tempo foi muita escassez. Mas existia uma prosperidade, ausência de necessidade. Não sobrava. Tudo muito justo. Mas quando nós vivemos o propósito, existe a provisão. Sempre existirá a provisão de Deus. Amém? Então, queridos, em Malaquias diz assim: então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Lógico, no sentido de quem vive, né, a palavra. Mas eu creio que também eu posso trazer isso. Além de servirmos a Deus em obediência, mas servirmos no serviço, na entrega, não no ativismo. Amém, igreja? Equilíbrio. Marta e Maria. Não queira ser só Marta, nem queira ser só Maria. E já finalizamos, eu chamo aqui o louvor. Hebreus 6:18-12. Para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nos que nos refugiamos nele para tomar posse. Hebreus 18, acho que eu errei aqui. Enfim, ele não é injusto para esquecer do nosso trabalho. Amém? Se achar aí, depois você coloca, para a gente ganhar tempo. Neemias teve foco e determinação. Você vê em Neemias 6:2-3, rapidamente. Estamos terminando. Você pode ficar em pé no seu lugar? Em Neemias 6. Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar no povoado da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. O 3. Por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando uma grande obra, um grande projeto, e não posso descer. Porque para a obra
para ir encontrar-me com vocês. A gente vai ver que eles tentaram mais de 4 vezes distrair, confundir, intimidar. Muitas vezes o diabo vai tentar te intimidar para que você se distraia. Mas Neemias manteve o foco e a determinação. Amém, igreja? Glória a Deus. Deixa eu me achar aqui. Amém. Neemias, ele teve discernimento. Quando esses homens enviaram uma profeta, uma falso profeta, para intimidar, ele discerniu e ele não se distraiu. Esse é o tempo que eu e você precisamos buscar em Deus discernimento, porque muitos falsos profetas têm se levantado, e discernimento é muro de proteção para a minha vida, para a tua vida, para a nossa casa, amém? Cuidado com falsos profetas, porque muitas vezes nós enxergamos vista, mas Deus nos dá a visão. Aprendemos com Neemias que problemas insolúveis têm solução quando nos levantamos em oração e ação. Aquilo que estava em escombros durante 120 anos foi erguido em 52 dias. Problemas insolúveis têm solução. Aleluia. Quando buscamos a direção, quando buscamos Deus em arrependimento. Deus faz coisas extraordinárias quando nos colocamos em sua mão e saímos da zona de conforto. Amém? Você está disposto? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por essa mensagem? Deus, Ele vai fazer coisas extraordinárias, querido. Na minha vida e na tua vida. Saia da zona de conforto. Tenha coragem. Seja disponível. Ande em unidade. Aleluia.